No programa Show da Cultura, Momento Família. Quatro horas e 7 minutos e nós estamos recebendo aqui no Show da Cultura, como é de praxe aqui no Show da Cultura, nas quintas-feiras, a psicóloga Rosiane, que sempre vem falar um assunto relacionado à família, conversar aqui com o ouvinte da Rádio Cultura, e hoje ela traz um tema muito importante. Nós vamos, já vou chamar a Rosiane, só anunciando aqui o 3026-8020, o telefone da Rádio Cultura, pelo WhatsApp 9827-8200, você pode participar para concorrer a 2 pares de ingressos para cada pessoa vai ganhar um par de ingresso para o Circo Tiani. Para hoje, então para hoje, para o Circo Tiani, são 4 ingressos que nós vamos sortear, 2 pares para cada, e também você pode participar para fazer perguntas aqui para a doutora Rosiane, que vai conversar conosco aqui no Show da Cultura. E hoje o tema, doutora, é a gravidez na adolescência. Boa tarde. Isso mesmo, boa tarde, Caleb, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Então, boa tarde, ouvintes, boa tarde a todos. Essa surpresa é boa, né, de estar você aqui hoje. Pois é, hoje estamos aí substituindo ele, Silva, um período curto, amanhã ele já deve estar de volta aqui no Show da Cultura. Com certeza. E aí, relacionado a esse assunto, é uma questão que debate sempre, debate é uma questão de saúde pública, né, a gravidez na adolescência, né? Com certeza. E quando a gente pensa em saúde pública, a gente vai pensar também em algumas estatísticas, né? Então, o Fundo da População das Nações Unidas, ele traz uma estatística que no Brasil, cerca de 19,3% das crianças nascidas vivas em 2010 eram filhas de adolescentes. Então, a gente imagina, poxa, o índice, ele realmente é muito alto, né? E, além disso, a gente observa também o seguinte, em termos sociais, quanto mais adolescentes elas estão ficando grávidas, são menos adolescentes que estão se qualificando no mercado de trabalho, estudando, deixando, na verdade, de seguir aquele fluxo que normalmente a gente segue, né? É verdade, né? Porque normalmente tem vários problemas aí, porque a adolescente grávida tem problemas com a família, além das mudanças que ela tem também no corpo, né? Sim, com certeza. E a gente observa também que hoje em dia existe muito mais recursos voltados para o apoio da gravidez dessas meninas, né, dessas adolescentes, e também as consequências dessa gravidez, do que, na verdade, um trabalho preventivo em educação sexual para os jovens, Caleb. Então, você vê que a situação, ela não converge para que isso possa ser, na verdade, resolvido, né, até certo ponto. E agora, como prevenir essa gravidez? É importante a conversa com a família, o diálogo com o adolescente? Sim, com certeza. Só que para a gente poder pensar assim, como é que é esse adolescente hoje? Porque essa fase da adolescência ela é interessante porque é uma fase que ela muda muito rapidamente ao longo do tempo. Então, hoje a gente observa que o adolescente ele tem uma série de possibilidades. Em termos de descobertas como das profissões. Então, hoje a gente sabe que existe uma N variedades de profissões para que os jovens possam estar buscando conhecer, vários lugares para viajar, estudar, possibilidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de formas variadas, tem uma diversidade também em relação à questão das formas afetivas. Então, a possibilidade de trocas afetivas com as pessoas hoje é muito maior, né, em função dessa liberdade que existe hoje. E também até algumas famílias, elas permitem, né, elas possibilitam a experimentação sexual desses jovens, essa iniciação, a partir do consentimento mesmo dos pais, né? E também muitos têm um diálogo muito aberto em relação a esse assunto da sexualidade, que para a questão de prevenção, como você havia perguntado, é fundamental a gente poder estar falando com os jovens sobre esse assunto. E não só dentro da família, mas nas escolas, em outros ambientes também, que possam trabalhar grupos. Esse é um tema super importante para ser trabalhado, né?
E aí, quando acontece isso, claro, às vezes nenhuma família espera, né? Às vezes adolescente com 13, 12, 14 anos engravidar. Mas quando isso acontece, é importante a adolescente ter o apoio da família, né? Com certeza. Esse apoio ele é fundamental, principalmente porque ela está fazendo uma transição muito rápida entre a condição dela de adolescente para uma condição de responsabilidades. E a gente não pode considerar ainda totalmente adulta, mas o nível de responsabilidade que está se buscando, que ela, de algum modo, com a gravidez foi gerada, a responsabilidade é muito grande. E, nesse sentido, a gente observa o seguinte, que existem vários tipos de pais, e muitos pais, eles têm uma variedade também do exercício dessa paternidade, que isso vai influenciar nessa questão do apoio, né? Então, nós vemos pais que são mais liberais, pais que são mais autoritários, pais que já têm um perfil mais negociador e aqueles pais que também que têm um perfil mais negligentes, né? E aí, quando tem esse tipo de pai, o negligente, aí, como que fica a adolescente numa questão assim? É difícil a gente, assim, fechar, né? Mas o que a gente pode colocar é que, dentro de algumas variáveis, a questão do ato de educar, ele acaba ficando comprometido. Porque a gente não sabe, vai depender também da cabeça daquele jovem, mas, de qualquer forma, ele precisa ainda daquele suporte, por mais que ele esteja nesse período de transição, essa necessidade de suporte da família, ele é fundamental, né? E a gente for pensar em termos de perfil de jovem, as características, ou a gente poderia, digamos, caracterizar em dois tipos, né? Um jovem que é aquele que tem um perfil mais inconsequente, ele não pensa nos seus atos, ele não consegue projetar o futuro, ele busca resultados e prazeres mais imediatos, ele se acha também acima do bem e do mal. E tem um processo ele é invulnerável, ele se coloca nessa condição, né, a qualquer risco, ou seja, ele se acha, né, que pode tudo. E isso é muito perigoso. Eu não sei se você conhece algum jovem com esse perfil. Não poderia falar agora, mas com certeza a gente conhece, né? Sempre tem alguém assim. Que na verdade é bem a maioria, né? Boa parte tem esse perfil. Por outro lado, existe um outro tipo de perfil de jovem que eles já são mais focados nos estudos, ele tem uma dinâmica mais conciliadora, alguns deles ajudam até na renda familiar, em função da necessidade daquele grupo familiar. Eles têm uma dinâmica de empatia, no sentido de se colocar no lugar do outro, mais fácil, digamos assim, com relação a esse outro perfil de jovem, que geralmente pensa mais em si, né, está mais voltado para si mesmo. 16 horas e 15 minutos, temperatura 24 graus e 4 décimos. Bom, você vai seguir aqui, a gente pode fazer o intervalo, claro, né? Nós estamos no horário do intervalo comercial aqui, e aí na sequência a gente segue conversando. Estamos ouvindo, como é normal, de praxe aqui no Show da Cultura, a psicóloga Rosiane, que sempre vem trazer um assunto aqui relacionado à família. Hoje o assunto é gravidez na adolescência. Deixa eu só registrar. 4 horas e 20 minutos agora, a temperatura 24 graus e 2 décimos. Rádio Cultura, música, alegria, esporte, informação, cultura. 4 e 21, nós estamos conversando aqui com a psicóloga doutora Rosiane, que está... É o quadro Momento Família, né, aqui no Show da Cultura, que vem todas as quintas-feiras aqui falar sempre com um tema relacionado à família, e hoje o assunto é a gravidez na adolescência. Doutora, é um dos motivos de levar a adolescente a engravidar cedo esse tabu que se tem com a sexualidade, os pais não ter a abertura de falar com os filhos sobre sexo? Até certo ponto a gente pode dizer que sim, porque dentro de uma relação, né, de pais e filhos, o tema da sexualidade para algumas dessas famílias é um tabu, né? E esse tabu, ele acaba criando, na verdade, um bloqueio entre essas pessoas, né? E esse bloqueio significa o seguinte: eu não posso, ou eu não me sinto à vontade de falar para os meus pais quais são as minhas dúvidas, o que eu estou ouvindo dos meus amigos, o que eu estou ouvindo da mídia,
sobre esse assunto de sexualidade e ele fica muitas vezes perdido, esse jovem. E essas informações que geralmente podem vir a chegar dos amigos ou do meio de comunicação, elas podem ser de fontes inadequadas ou até incorretas sobre essa condição de como se prevenir e como se inicia essa questão, como é que funciona essa coisa de iniciar a sexualidade no jovem, né? E como que os pais podem fazer para ter essa conversa com o filho? Ok. Bom, a gente pode pensar em algumas situações do tipo assim. Bom, a maioria dos pais, a gente pode pensar, né, que eles estão, na verdade, imaginando para o seu filho que dentro do aspecto profissional, eles querem o quê? Que o filho termine o ensino médio e escolha uma profissão, que seria um fluxo normal. Dentro do aspecto emocional, muitos estão, assim, entendendo que essa é uma fase que vai se começar a questão da iniciação e experimentação sexual e afetiva, né? E, além disso, o fortalecimento também das relações de amizade. E, nesse mesmo momento, ocorre também o afastamento desses adolescentes dos pais, né? Porque eles têm uma necessidade de estar mais próximo de pessoas da mesma idade, né? E, no aspecto físico, tem um amadurecimento. Então, esse entendimento sobre qual é o momento daquela pessoa, qual é o momento do seu filho, em função da sua fase, é muito importante que os pais estejam bem conscientes disso, sabe, Caleb? E quando a gente vai pensar nas razões que poderiam levar um adolescente a engravidar, né, ou seja, romper com esse ciclo, a gente vai pensar também que, dentro dessa mesma perspectiva, que houve uma falta de educação sexual adequada, seja ela familiar, seja na escola, pode ser também, a gente pode pensar numa tentativa de conquistar uma identidade adulta, às vezes um desejo de ser mãe, só que ele está deslocado com o tempo. Ela pode até vir a ser mãe, esse adolescente, ou ele ser pai, mas não naquele momento, naquela idade, né? É importante amadurecer e ter condições para poder manter, né? E esses fatores a gente pode imaginar que todos eles envolvidos, é difícil a gente definir qual o fator exato que causou essa condição de uma gravidez precoce, né? A gente fala muito da menina, né, que engravida cedo, mas existem muitos casos de meninos que engravidam também com idade baixa? Sim, e nesse sentido a preocupação é a mesma, né? Porque por mais que ele não esteja gerando a criança, a responsabilidade paterna já existe desde então. Então, e essas questões, elas acabam também interferindo nesse jovem, porque esse jovem ele vai acabar tendo que se afastar dos amigos, porque os assuntos vão ser diferentes. Enquanto esse jovem, seja ele ou seja ela, está com a preocupação com fralda, com a dor de barriga do neném, como é que consegue ajustar, adaptar com aquela nova situação, os assuntos já mudam. Que é assunto dos amigos, o que é? A paquera, para onde é que vai estudar quando terminar o ensino médio. Acaba ficando sem muito assunto e pode vir a acontecer até o rompimento dessas relações. A gente sabe que o Brasil ainda é um país muito machista, né? É diferente quando uma menina engravida e um menino, há diferença no tratamento? Em geral, a gente pode entender que porque por causa da condição mesmo da maternidade, a menina que vai carregar a criança na barriga, né? Então, essa conexão da mãe com o bebê, ela é muito mais intensa. E o jovem, dependendo qual é o contexto familiar, no caso do menino, né, do rapaz, qual o contexto familiar que ele está inserido, essa família, ela tende, para querer proteger, afastá-lo daquela situação, mas isso eu acho que não é o melhor caminho, porque se o filho é dele, a responsabilidade ele vai ter que assumir, não tem outra alternativa, né? E muitas vezes alguns querem tirar o seu corpo fora. Isso é um problema, né? É verdade. É difícil você continuar a querer levar a vida do mesmo jeito agora com uma criança, né? E nós falávamos até quase que esse mesmo assunto antes, com relação ao apoio, né, dos pais. Porque quando a família deixa de apoiar uma adolescente que está grávida, não é uma criança só que eles estão abandonando, são duas, né? Com certeza, Caleb, e é por isso que isso é muito sério. Então, se eles não conseguiram
eu tô colocando o caso de que aquela família que não conseguiu de repente dar um apoio necessário para que ela evitasse aquela situação, uma condição preventiva. E se não conseguir naquele momento agora remediar a situação, ou seja, acolher, apoiar aquela adolescente, aquela criança, a situação fica muito mais crítica, né? E claro, normalmente uma criança a mais dentro de uma casa, em termos financeiros, é um peso muito grande, porque a despesa de uma criança pequena ela é muito alta. A necessidade que ela venha a ter, né, com manutenção e tudo, não é uma coisa muito simples. E para a gente estar fechando esse assunto, eu posso te dizer que é muito importante o que você está trazendo, da necessidade, da presença dos pais num trabalho preventivo, de conversar, trabalhar bastante o diálogo, ter um posicionamento aberto, para que possa o jovem se sentir acolhido por esses pais e no momento em que eles estiverem até com uma ideia que é meio que fora da realidade, ele consiga se sentir à vontade e menos resistente para aceitar a opinião dos pais, né? Eu tenho até um caso para te contar aqui, para ilustrar para os ouvintes também, de uma história de uma adolescente que ela tinha um namorado e tudo, né? Tem um diálogo muito bom com os pais, e quando ela chegou o momento que ela achou que ela precisava iniciar, que ela já estava pronta para iniciar ter a iniciação sexual, ela chegou, chamou o pai e a mãe, eu preciso falar com vocês, vamos para o shopping. E lá sentou com eles e colocou, já estou pronta, já é o momento. Aí eu fico pensando, quais são os pais? Os pais ficaram chocados, poucos, né? São raros, é raro, né? É raro, mas mesmo esses que já tinham um diálogo, já tinham uma conexão muito legal com essa adolescente, olharam para ela e ficaram chocados sem saber o que dizer, né? Tamanha sinceridade, despojamento dessa adolescente. E, assim, ela se posicionou, né, para eles, que ela ia começar a ter esse grande passo na vida dela. E deu tudo certo, assim, não está tendo nenhum problema. Ela tem um namorado, já está até na noiva do rapaz. E não pensa em ter filhos tão cedo, está cuidando da vida profissional. Então a coisa está transcorrendo de uma forma mais tranquila, né? É porque eu acho que tem aí muito de vergonha também, né? De falar, né? Tanto dos pais quanto dos filhos, né? Isso, por isso que às vezes o psicólogo, ele pode ajudar, né? Tem o terapeuta de família, né? Eu também trabalho, eu sou terapeuta de família. Ele ajuda muito essa coisa de poder estar ajudando os pais no momento dessas fases, ciclos de vida da família, né? Poder estar sugerindo, trazendo informações, trocando ideias de como é que eles podem fazer uma intervenção com seus filhos, de modo que eles consigam vencer, às vezes, essas inseguranças e eles possam criar um ambiente que realmente um possa se apoiar no outro, né? E ajudar. É verdade. Essa conversa aí, essa intimidade, né, de pais e filhos é muito importante, né? É muito importante, porque é a base de tudo, né? Se a gente consegue viver essa experiência, ter essa possibilidade, é um suporte emocional, afetivo e de estrutura muito importante que a pessoa vai levar para o resto da vida dela. E proibir, os pais proibir não adianta, né? O adolescente sempre dá um jeito de fazer. Proibir é pior, eu acho. Porque aí eles fazem escondido, aí você nem sabe o que está acontecendo escondido, né? Pode acontecer, às vezes, não só uma gravidez, mas uma doença sexualmente transmissível. Que é outra questão muito importante também, né? Transmissível, que é outra situação também complexa, dependendo do caso, é uma doença mais grave e tudo mais, né? 16h31. Nós podemos encerrar aqui. Tem mais alguma coisa para a senhora acrescentar? Bom, eu queria agradecer a participação. A gente está se adaptando, né, Caleb? Você, a senhora, pode chamar de você. É costume de chamar de senhora, desculpa. Não tem problema. Quero agradecer aos ouvintes. Semana que vem eu estou aí novamente. Qualquer necessidade de pergunta, dúvidas ou contribuições, podem trazer para nós, que nós estamos aí afoitos para receber essas informações, tá? Um grande abraço e até quinta-feira que vem. 16h31. Para encerrar aqui o nosso Momento Família Legião Urbana, Pais e Filhos.